Você já percebeu como os mais manipuladores quase sempre têm um sorriso no rosto? E como os que se doam demais geralmente terminam exaustos, traídos ou esquecidos? Vivemos em um mundo onde a aparência de bondade é mais valorizada do que a verdade. E nesse teatro da moralidade, quem pensa demais antes de agir costuma ser dominado por quem aprendeu a jogar com o que os outros não têm coragem de admitir. O poder está na lucidez, não na pureza. Este vídeo não vai te ensinar a manipular ninguém, mas pode te tornar tão consciente que alguns começaram a ter medo do que você se tornou. Não porque você é cruel, mas porque você não é mais ingênuo. E para muitos, isso já é perigoso o suficiente. Desde pequenos, nos ensinaram que ser bom é o ideal. Que quem faz o bem, recebe o bem. Mas ninguém nos avisou que o mundo real não é um conto de fadas. É um campo de disputa silenciosa. E que os mais espertos muitas vezes se escondem por trás das máscaras mais doces. A bondade, quando nasce da lucidez e da escolha, é uma virtude. Mas quando nasce da culpa, do medo ou da necessidade de agradar, ela se transforma numa armadilha. E você começa a dizer sim quando quer dizer não, a sorrir para evitar conflitos, a ceder para manter conexões que já nem te fazem bem. Você começa a confundir passividade com compaixão e deixa de perceber que, ao não se posicionar, está permitindo que o mundo te molde ao seu próprio interesse. Maquiavel, um dos pensadores mais mal interpretados da história, já dizia: o homem que quer agir em todos os momentos como o bom, inevitavelmente se arruinará entre tantos que não são bons. Essa frase não é um convite à maldade, é um alerta. A ingenuidade é um luxo perigoso. O mundo não recompensa os que têm bom coração. Ele recompensa os que sabem quando mostrar e quando esconder. Vivemos em uma sociedade que, na superfície, valoriza a inteligência, mas na prática, teme profundamente aqueles que enxergam demais. Pessoas muito lúcidas costumam ser tratadas com desconfiança, não porque são más, mas porque enxergam além do que é conveniente. Elas percebem os jogos escondidos nas palavras gentis, identificam intenções nas entrelinhas e não se deixam encantar por elogios vazios ou promessas emocionais. E isso assusta. É mais fácil lidar com alguém previsível, alguém que se guia sempre pelo que é certo, pelo que é esperado. Mas o indivíduo que vê além da superfície é uma ameaça. Não porque vai atacar, mas porque não pode mais ser manipulado. Maquiavel entendeu isso com uma clareza brutal. Por isso foi odiado. Não por incentivar a crueldade, como muitos acreditam, mas por expor as estruturas reais do poder sem maquiagem moral. A natureza dos povos é muito pouco constante. É fácil convencê-los de algo, mas difícil mantê-los nessa convicção. Maquiavel. Ele falava da massa, da volatilidade do ser humano coletivo e de como a estabilidade política exige mais do que boas intenções. Exige estratégia, coragem e um certo grau de frieza emocional. A frieza que nasce não da ausência de empatia, mas da maturidade de quem já foi traído por confiar demais. De quem aprendeu que a inteligência emocional não é só saber lidar com os outros, mas saber se proteger de si mesmo. A mente perigosa não é aquela que destrói, é a que percebe. É a que não precisa gritar para ser ouvida e que, no silêncio, já causa desconforto, porque sua presença revela mentira nos olhos dos outros. Antes de julgar Maquiavel, é preciso entendê-lo. Ele não era um vilão maquiavélico, como a cultura popular tentou nos fazer acreditar. Ele era um observador incômodo da natureza humana. Maquiavel viveu em um tempo de instabilidade, traições políticas e mudanças brutais de poder. E ao invés de fingir que a política era movida por virtudes, ele teve a coragem de expor o que realmente a movia: o medo, o interesse, a ambição, a aparência de moralidade, e não a moralidade em si. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel.
Essa frase é frequentemente interpretada como um convite à tirania, mas ela fala de algo mais profundo. Na ausência de respeito genuíno, a ingenuidade de querer ser amado por todos pode te destruir. E não é só sobre governantes, é sobre você, sobre seu trabalho, suas relações, sua vida emocional. Quantas vezes você tolerou o desrespeito para ser amado? Quantas vezes foi contra si mesmo para evitar o desconforto do outro? Quantas vezes confundiu amor com submissão? Maquiavel pode parecer duro, mas sua frieza é, na verdade, uma forma de lucidez. Ele nos convida a enxergar não o mundo como ele deveria ser, mas como realmente é. Assim como Jung, que dizia que a sombra precisa ser reconhecida e integrada, Maquiavel nos mostra que o lado sombrio da humanidade, a ambição, a mentira, o egoísmo, não desaparece com boas intenções, mas pode ser compreendido e usado com consciência. Aqueles que negam a escuridão tornam-se vítimas dela, mas aqueles que a enxergam com clareza tornam-se livres. Por isso te pergunto, você quer continuar acreditando no mundo como ele deveria ser, ou está pronto para vê-lo como ele realmente é? Antes de julgar Maquiavel, é preciso entendê-lo. Ele não era um vilão maquiavélico, como a cultura popular tentou nos fazer acreditar. Ele era um observador incômodo da natureza humana. Maquiavel viveu em um tempo de instabilidade, traições políticas e mudanças brutais de poder. E, ao invés de fingir que a política era movida por virtudes, ele teve a coragem de expor o que realmente a movia: o medo, o interesse, a ambição, a aparência de moralidade, e não a moralidade em si. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel. Essa frase é frequentemente interpretada como um convite à tirania, mas ela fala de algo mais profundo. Na ausência de respeito genuíno, a ingenuidade de querer ser amado por todos pode te destruir. E não é só sobre governantes, é sobre você, sobre seu trabalho, suas relações, sua vida emocional. Quantas vezes você tolerou o desrespeito para ser amado? Quantas vezes foi contra si mesmo para evitar o desconforto do outro? Quantas vezes confundiu amor com submissão? Maquiavel pode parecer duro, mas sua frieza é, na verdade, uma forma de lucidez. Ele nos convida a enxergar não o mundo como ele deveria ser, mas como realmente é. Assim como Jung, que dizia que a sombra precisa ser reconhecida e integrada, Maquiavel nos mostra que o lado sombrio da humanidade, a ambição, a mentira, o egoísmo, não desaparece com boas intenções, mas pode ser compreendido e usado com consciência. Aqueles que negam a escuridão tornam-se vítimas dela, mas aqueles que a enxergam com clareza tornam-se livres. Por isso te pergunto, você quer continuar acreditando no mundo como ele deveria ser, ou está pronto para vê-lo como ele realmente é? Há uma diferença gritante entre ser cruel e ser claro. Crueldade nasce da insegurança, clareza da consciência. Você não precisa ser frio para ser firme, não precisa manipular para ser respeitado, mas precisa abandonar a ideia de que ser amado por todos é sinal de virtude. A verdade é que muita gente boazinha está doente, exausta, engolindo ressentimentos atrás de sorrisos educados, vivendo relacionamentos onde a alma grita, mas a voz cala, trabalhando em lugares que secam o espírito, mas pagam as contas e alimentam o medo de mudar. Maquiavel não defendia a frieza, ele defendia a eficácia. Ele via que o poder não está na força bruta, mas na clareza de intenção. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Essa frase não é insensível, é brutalmente honesta. Ela revela que o ser humano é, muitas vezes, guiado por instintos mais básicos do que gostaria de admitir. E é exatamente por isso que você precisa ser claro com os outros, mas antes de tudo, consigo mesmo.
Clareza é dizer não quando você quer dizer não. É sair de onde você não cabe mais, mesmo que isso desagrade. É escolher sua paz, ao invés de manter a aparência de harmonia. Você não precisa dominar ninguém, mas precisa parar de ser dominado pela culpa, pelo medo de decepcionar, pelo trauma de não ser suficiente. A verdadeira inteligência emocional não é agradar a todos. É viver em paz com as consequências de ser quem você é. E, no fundo, essa talvez seja a maior ousadia. Ser tão claro que ninguém mais consegue te manipular. Maquiavel observou o mundo como um cirurgião observa um corpo, sem romantizar, sem suavizar, apenas expondo o que está debaixo da pele. E o que ele encontrou foi perturbador, que muitos dos que falam de virtude não a praticam, e muitos dos que parecem frios são apenas lúcidos. Mas há algo ainda mais profundo em suas reflexões. Ele não estava apenas falando de reinos externos. Ele estava apontando para o campo de batalha mais decisivo de todos, o interior. Porque o verdadeiro poder começa onde ninguém vê, no silêncio com que você escolhe não reagir à provocação, na firmeza com que você diz não ao que já não te representa, na coragem de assumir seus limites, mesmo quando o mundo exige mais do que você pode dar. Governar a si mesmo é perceber que você não pode controlar o mundo, mas pode escolher como vai existir dentro dele. E essa escolha muda tudo. A sorte governa metade das nossas ações, mas deixa-nos governar a outra metade. Maquiavel. Essa é a chave. A vida é sim cheia de imprevistos, mas a forma como você responde a eles define quem você se torna. Maquiavel compreendeu que poucos têm coragem de aceitar, que a fragilidade do ser humano não está na sua falta de força, mas na sua ilusão de controle, e que o poder verdadeiro não é dominar os outros, é não ser mais prisioneiro das próprias fraquezas. Você pode ser forte sem ser duro, pode ser firme sem ser fechado, pode ser livre, mesmo vivendo em um mundo que tenta constantemente te aprisionar nas expectativas alheias. Mas para isso, precisa começar a reinar sobre si, sobre suas emoções, sobre sua história, sobre suas escolhas. Não se trata de frieza, se trata de soberania interior. A vida vai testar você com falsos amigos, amores manipuladores, trabalhos que drenam sua alma e elogios que tentam te moldar. Mas se você tiver um trono dentro de si, feito de lucidez, integridade e discernimento, ninguém mais poderá usurpar sua paz. Esse é o reino que ninguém pode tomar. E talvez esse seja o verdadeiro ensinamento oculto em Maquiavel. Não seja rei sobre os outros, seja rei sobre si. Porque quem se governa, se liberta. Você chegou até aqui e talvez, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém colocou em palavras uma parte da sua alma que você mesmo ainda não sabia nomear. Não é só sobre Maquiavel, é sobre você, sobre o quanto você já foi subestimado, sobre o quanto já teve que se calar para manter vínculos, sobre o quanto precisou engolir a própria dor para não decepcionar ninguém. Quantas vezes você foi deixado de lado por ser intenso demais, ou desacreditado por ser sensível, observador, por pensar diferente? Quantas vezes viu pessoas menos profundas ocupando espaços apenas porque sabiam jogar melhor? Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Você não está quebrado. Você está despertando. O que te faz sentir diferente não é fraqueza, é consciência. E quanto mais você se torna consciente, mais difícil é pertencer ao mundo que vive anestesiado. Talvez por isso você se sinta sozinho, mas você não está. Existem milhares de pessoas sentindo exatamente o que você sente agora. Gente que se cansa de se adaptar, que sente falta de conversas reais, que está exausta de viver para agradar. E é por isso que esse vídeo existe. Não apenas para te informar, mas para te lembrar. Você não está só. Sua história importa, sua dor tem valor, e sua jornada, por mais silenciosa que tenha sido, carrega lições que podem transformar outras vidas.